Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Convidando a todos para nos acompanharem, os pensamentos, os sentimentos, as palavras, a intenção profunda. Possamos todos nós nos aproximarmos do nosso Criador, fazendo o caminho de retorno para casa, para o nosso interior, para a nossa realidade profunda e transcendente, além da forma, além do tempo. Apenas pensamento e o sentimento de comunhão com tudo que existe, com a perfeição potencial de todas as coisas, com amor imanente em toda a criação e em torno e dentro de cada ser. Abençoa-nos, Senhor, o propósito de nos conhecer, de nos elevar, de nos expandir em verdade, amor e paz. Auxilia, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, todos os lares, todos os irmãos espirituais que nos acompanham, aqueles que nos ajudam e os irmãos que ainda sofrem, que todos possam sentir a suave presença da Tua luz, tocando o seu coração, tocando a sua alma e libertando a cada um de nós de quaisquer amarras, quaisquer grilhões que ainda possam dificultar a nossa marcha. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos-te em tudo e em todos, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos no capítulo 7 ainda, do livro Entre a Terra e o Céu. Lembrando, pessoal, que nós vamos fazer o estudo, né, como nós fazemos todas as sextas-feiras, e depois faremos a aplicação dos passes, tá? Essa irradiação magnética, essa irradiação fluídica, que nós costumamos utilizar, mesmo à distância, né, com a fé, com a certeza de que estamos sendo objeto de todo o cuidado da espiritualidade. Então, fiquem conosco até o final, né? E quem quiser poderá tomar o passe também. Tá bom? Vamos então pegar o capítulo 7. Nós estamos no ponto em que o Clarencio, ele havia chegado ali na casa da Antonina, e o André Luiz e o Hilário estavam conversando com o Leonardo Pires, né? Que era aquele velhinho que estava ali, meio desorientado, meio alienado, né? E o Clarencio, ele chegou, logo ele percebeu a situação, porque ele já sabia do que estava ocorrendo, né? Ele já sabia de toda a história, sabia da questão do passado do Leonardo Pires ligado à Guerra do Paraguai, né? Se vocês se lembrarem, né? Então o Clarencio colocou a mão, a destra, né, sobre a testa do velhinho e começou a fazer a leitura do passado dele, falando ali para o André Luiz e para o Hilário. Alguma coisa, o próprio velhinho já tinha falado para os dois que estavam ali, mas aí o Clarencio foi dando mais detalhes, fazendo uma auscultação da mente do velhinho que ali está. Tá? Então nós paramos nesse ponto, né? Que a gente ia pegar um trecho ainda meio longo, por isso que nós paramos na semana passada, né? Deixa eu ver aqui.
Ele tinha falado que tinha ido na igreja do Rosário, né? E tinha orado tanto e tinha visto até o Marechal, vocês lembram? Né? Só que o Marechal falou que o caso dele estava sendo analisado, né? Estava sendo cuidado, que ele tivesse paciência e tal, né? Então vamos lá. Aí o ministro então, né? E por que reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra, a mão direita, né, sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição. E em seguida informou: temos aqui o nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai, que é aquela situação que nós sabemos, né? Do José Esteves, que, né, que era um outro enfermeiro que acabou, na ausência dele, numa viagem que ele fez, ele acabou se relacionando com a esposa dele. E quando o velhinho chegou, quando o Leonardo Pires, na verdade ele era jovem na época, né, bem jovem, quando ele chegou ali, o Leonardo Pires chegou e viu a situação, ele não fez o flagrante ali, né? Ele só viu e depois fez que não sabia de nada e se aproximou do José Esteves, e aí envenenou ele, né? Chamou ele para beber um vinho e tal, e aí envenenou ele. E é um crime, então, que ele se envolveu. E ele ficou com a mente fixada nessa situação, nessa época, nesse crime que ele cometeu, né? Você vê que qualquer processo que a gente lesa a consciência, nós ficamos presos no tempo e no espaço a essa situação que nós nos envolvemos, né? Pode ser de pequena monta ou de grande monta, criam-se processos neuróticos, né? Por isso que a Joana de Anjos fala que a prevenção da neurose passa por nós analisarmos bem as nossas atitudes antes de praticarmos, né? Porque depois nós acabamos vivenciando esse processo de desarmonia interior advindo da lesão consciencial, né? Da detecção da culpa ali, do erro, da queda moral, né? Foi o que aconteceu com o Leonardo Pires, que é esse velhinho agora aí, né? Aí continuando aqui. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade caputino. O Conde de, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente, né? Quer dizer, as figuras importantes da época, né? Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente do patriótico, o apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada locução para os convidados. Quer dizer que estava tendo uma missa, né? Estava ali em meio à campanha ali, né, de guerra, e estava tendo uma missa. Então um frade fez, né, falou algumas palavras, e depois o generalíssimo, mas ele estava alheio a isso tudo que estava acontecendo, tanto as palavras do frade quanto do general, né? Ele estava alheio Por quê? Porque estava preso aos conflitos que ele estava vivendo, né? Com a Lola Ibarruri, com o José Esteves, né? Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais, é José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte,
com os seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Então veja bem, ele estava ali preocupado, na verdade, ele estava fixado no José Esteves, que havia chegado há pouco tempo, e que estava compartilhando com ele o afeto. Né? Estava envolvido ali com a esposa dele, que é a Lola Ibarruri. Não sei exatamente aqui se é esposa no momento ou não, mas é a pessoa com quem ele estava envolvido, né? O Leonardo Pires. E aí esse José Esteves começou também a se envolver com ela. E veja bem, essa Lola Ibarruri, ela já vinha de um desquite que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Então, aqui a leitura do Clarencio já é essa, né? Ele já detectou a condição moral, a condição espiritual, a condição ali da história da Lola Ibarruri nessa situação. Quer dizer, alguém que já tinha abandonado marido e filho pelo prazer da aventura. Né? E aí ela está se relacionando com o Leonardo Pires e agora com José Esteves. Você vê a confusão que a pessoa que não tem o equilíbrio das funções sexuais, a pessoa que não tem a mente centrada ali, né? Olha a confusão que acaba gerando, né? Ela está jogando um contra o outro ali, está criando uma situação complicada, né? Muitas vezes a gente se complica, se a gente for ver os problemas que os livros espíritas, os romances trazem, os romances históricos, todos os problemas que a humanidade tem vivido, retratados nesses romances, a gente vai ver que 90% são problemas da paixão, são problemas sexuais, são questões de afeto, de abandono, de traição, né? Esses são dos problemas mais comuns e difíceis que o ser humano tem lidado ao longo desses séculos aí, né? A Kátia colocou, ainda, graças a Deus temos o véu do esquecimento. É verdade, Kátia, é uma benção mesmo, viu? E o Espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele nos explica que, invariavelmente, as pessoas que começam as pessoas começam a se desequilibrar psicologicamente, criando problemas psiquiátricos muitas vezes, são pessoas que estão lembrando do passado. Ele fala que invariavelmente os problemas de relacionamento, os temperamentos aparentemente inconciliáveis, né? Nada mais são do que o mergulho das pessoas no passado. São pessoas que estão lembrando do passado, lembrando das dificuldades que já tiveram. Né? Nós não temos como nos eximir totalmente, nos subtrair totalmente dessa questão da lembrança vaga ou menos vaga. Nós não temos, né, como nos subtrair de certo modo. Né? E quanto mais fortes foram as cores que nós pintamos no nosso passado, cores berrantes muitas vezes, dos sentimentos fortes, agressivos, né? Mais essa lembrança é difícil de ser diluída e frequentemente acaba atravessando a barreira da reencarnação. Né? Essas lembranças, quanto mais elas se fixaram fortemente, mais atravessam a barreira da reencarnação e nem com a reencarnação consegue apagar a lembrança, né? Que surge em forma de antipatia, surge em forma de, né? Muitas às vezes insegurança, complexo de inferioridade. Aí tem várias coisas que podem surgir, né? Mas é uma bênção, em termos gerais, esse esquecimento, né? Do passado. A Kátia até colocou, né? Já pensou saber do mal que podemos ter feito aos nossos filhos, amigos, esposos, etc. Porque certamente muitas das pessoas que estão nos nossos corações hoje já machucamos. Podemos ver isso em alguns acontecimentos existentes. É verdade. É isso mesmo, né? E Margarida, né? O medo sem motivo, os traumas, as fobias, assim, facilmente se explicam, é verdade.
Tem algumas coisas que tem causas na vida presente, sim, né? Mas muitas vezes algumas causas da vida presente nada mais são que desencadeadores de questões que já vivemos no passado, tá? Então acaba só despertando algumas questões do passado, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos andar na nossa história, né? O Clarencio continua fazendo a leitura da mente do Leonardo Pires, né? Então, Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil, né? Quer dizer, foi uma coisa que foi planejada meticulosamente, né? Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima e juntos comentam entusiásticos as noitadas do Rio de Janeiro, né? Ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Porque eles estavam em guerra, né? Em guerra do Paraguai. Então, uma situação diferente, né? Estavam fora das suas regiões de moradia, de convivência, né? Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com o veneno fatal. Esse aqui foi um assassinato premeditado, planejado, né? E executado com uma frieza muito grande por parte do Leonardo Pires, né? Que é esse velhinho aí que nós estamos analisando, tá? Um companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes, né? Então aqui o resumo da história dele, né? Quer dizer que a turma lá foi para o Paraguai, para a guerra, né? O Leonardo Pires, ele acompanhou o exército, né? E ele tenta esquecer o ocorrido. Continua convivendo com a mulher, com a Lola Ibarruri, por mais algum tempo. E depois, regressando ao Brasil, ele se desinteressa dela e acaba casando, deixando descendentes, né? Desencarna, valetudinário, todavia no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Porque um crime assim não é fácil da pessoa se desvencilhar. Não é fácil. Por isso que quando Jesus fala, né, que os crimes cometidos contra o espírito não terão perdão, né? Veja bem, aqui não se está dizendo que não, né, que Deus não perdoa, que não, vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, né? Aquilo que a gente faz contra a nossa consciência, quer dizer, que a gente faz sabendo que está errado, e a gente vai e faz um crime premeditado, né? Aquilo que nós ferimos a consciência não tem perdão. Ele só terá perdão mediante a reparação. Por isso que as dores conscienciais são as mais difíceis de serem vivenciadas. São as mais difíceis. Por quê? São as mais dolorosas. A dor moral é a mais difícil. Por quê? Porque aquilo não tem perdão. O perdão vai se dar mediante a reparação. É quando você vai, né, fazer o bem para quem você fez o mal, para quem você vai ajudar a quem você desajudou, né? Quer dizer, esse tipo de erro cometido contra a nossa consciência, isso aí exige
uma reparação. Por isso que a gente vem, volta a reencarnar e pede, às vezes, uma vida difícil, pede, às vezes, alguma doença, pede, né, essa ou aquela dificuldade, por quê? Porque aquilo estava nos atormentando. Eu não vou ficar tranquilo enquanto eu não passar por aquilo que eu fiz o outro passar. Enquanto eu não experimentar na pele o que eu fiz o outro experimentar. Né? Então aí que nós nos sentimos apaziguados, né? Aí nós nos sentimos apaziguados na nossa consciência, né? Porque nós sentimos no íntimo que nós resgatamos aquele débito. Isso é muito importante para nós. Nós sentimos que nós fizemos sim, mas também depois nós desfizemos. Né? Na medida do possível, nós tentamos consertar a situação, sofremos, suamos, nos empenhamos para nos reabilitar. E isso nos dá uma paz íntima. Por isso é que, independente da gente saber ou não qual foi a causa dos nossos problemas atuais, ou quais foram as causas dos problemas atuais que nós vivemos, independente da gente saber ou não, tem uma regra básica, pessoal, que não tem como fugir. A causa dos nossos problemas que hoje, os problemas do hoje que vivemos, é o mal que fizemos ontem. Então não precisa saber muita coisa do passado. Basta a gente saber isso. As causas, as matrizes dos problemas que a gente vive hoje foi o mal que a gente semeou ontem. Então qual é a saída também? Qual é o remédio? O remédio é o bem, é o amor, né? O remédio é ajudar, é o amor em todas as suas expressões possíveis. O amor ao nosso corpo, o amor aos seres humanos, aos animais, o amor à vida, né? O amor aos pobres, o amor, né? É nós amarmos, é o grande remédio. Essa regra, seguindo essa regra, não há erro. Né? A gente vai errar sim, a gente vai. Mas a gente seguindo esse caminho, pessoal, não tem erro. Tá? Por quê? Porque nós vamos estar caminhando a passos seguros para a nossa redenção. Né? A Evelyn Viale colocou: o que seria expiação? Conforme a Joana de Ângeles explica, Evelyn, nós teríamos as provas, né, que elas podem ser alteradas ao longo da vida, tá? Que são os primeiros avisos que nós precisamos mudar algumas coisas em nós, que nós precisamos dar atenção para algumas coisas, tá? Então vem as provas, tá? Se nós não percebemos a importância das provas e não mudamos o comportamento, vem as expiações. As expiações, elas se caracterizam por situações que não vão se alterar. É o remédio drástico da lei divina. É o remédio drástico da espiritualidade nos corrigindo. Tá? Um exemplo. Você tem lá um processo de viciação. Isso até nos livros do André Luiz fica muito claro. Tá? Estou até lembrando de uma dessas situações, se eu não me engano, nos domínios da mediunidade. Tá? Quando o Aulus está falando sobre os processos de viciação dentro de um certo boteco lá, de um bar lá que eles entram. Né? Os processos de viciação, eles começam a gerar, né, certos problemas no nosso corpo, na nossa relação com as pessoas e tal. Né? Então começa a surgir algumas dificuldades, né? Começa a surgir algumas dificuldades em vista das nossas atitudes, o reflexo natural, né, do nosso proceder, né? A gente começa a viver determinadas provas que vão surgindo no nosso contexto de vida, em função da necessidade de ajustarmos o nosso comportamento. Se nós não ajustamos, aí vem a expiação. Aí o Aulus explica. Aí vem a idiotia, aí vem a síndrome de Down, aí vem as paralisias, as mutilações, que ele fala assim, que costumam dar um bom resultado. Né? Que costumam dar um bom resultado. Por quê? Porque é aquele remédio drástico que a pessoa vai ficar a vida inteira
Então ele já nasce com um problema congênito, já ou passa por uma situação logo cedo que ele vai ficar a vida inteira com aquele problema. São fatores expiatórios. Né? Ok? As provas, se o nosso comportamento se altera, as provas podem desaparecer, podem se alterar, entendeu? Podem modificar. As expiações não. Aquilo que é expiação, aquilo que já vem, nós já erramos muito. Já foi dada muita oportunidade para a gente. E a gente caiu clamorosamente. Fomos negligentes, fomos descuidados, né? Renitentes no mal. Aí vem as expiações, que não vai adiantar. Não vai adiantar eu orar, não vai, que eu vou passar por aquilo. Agora, a gente não sabe na nossa vida o que é prova e o que é expiação, né? Então a gente vai sempre tentar melhorar, a gente vai sempre tentar mudar, a gente vai sempre. E não tem problema também. Mas não vai tomar pasta, a gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai fazer caridade, vai tentar ajudar, porque isso é bom pra gente. Independente se o que eu estou passando é prova, é expiação. Se for expiação, vai me dar mais força moral para ser vitorioso nessas expiações. Porque ainda são tentativas de ajuste. Né? Se for prova, eu vou me corrigir, se for expiação, eu vou suportar. Não importa. Né? A gente se acostumou em termos de prova e expiação assim. Prova tem a ver com o presente, expiação tem a ver com o passado, né? Aí Joana de Anjos dá uma outra visão, né? Ela fala isso no livro Ser Consciente, se não me engano, tá? Ela dá uma outra visão para a gente olhar de um outro modo como a gente entende normalmente essa questão de provas e expiações. Mas não importa, na verdade, tá, pessoal? O que importa é a boa vontade. Isso é o que importa pra gente, a gente ter boa vontade, vamos em frente, levanta a cabeça, pensamento positivo, vamos lá, né? Então, voltando aqui para a história, pessoal, você viu, o médico foi chamado a opinar, viu que era envenenamento, mas aí as autoridades contemporizaram, falaram, olha, vamos... A gente tem coisa mais importante para fazer agora, não vamos ficar aí atrás de quem foi o culpado, e vai gerar um problema nas tropas aqui, né? Aí seguiram em frente, não deram mais importância para o caso, né? Só que, como diz a Joana, né, nós podemos não ter o nosso crime ou o que fizemos descoberto, não pagamos, não continuamos recebendo carinho, atenção, respeito das pessoas, e tudo, mas o que fizemos é de conhecimento nosso, ficou registrado na nossa consciência, ficou registrado na nossa história psíquica, né, nos arquivos do nosso espírito. E aí, pessoal, isso aí vai exigir, né, se transfere para outra encarnação. Né? E aí que surgem problemas psíquicos, doenças, desarmonias psiquiátricas, aí que surgem problemas graves que ninguém sabe o porquê que a pessoa veio desse jeito. Uma esquizofrenia, um autismo, né? Que ninguém sabe por quê. Mas foram muito frequentemente, como diz a Joana, é a pessoa que fixou a mente em atitudes infelizes no passado. E aí não foi pego, não foi justiçado. Aí se transfere, né, o desajuste para a vida, a encarnação seguinte. Tá? Aí continuando então, desencarna valetudinário, tá? Todavia no leito de morte reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse. Você vê que ele esqueceu quase tudo da existência dele, inclusive estava com um problema, uma certa alienação, para se fixar apenas nesse, que é o que a mente dele não conseguiu digerir. Talvez todo o resto que foi mais harmônico, que foi, né, mais positivo, a vida em família, que deve ter sido uma vivência boa, família grande e tal, ele era religioso, né, ia para a igreja e tal, né, pelo jeito foi uma vida ali
né, até boa, mas aquele núcleo lá não consegue, aquele fragmento lá, aquele núcleo de dor não conseguiu ser digerido, né? Não conseguiu ser absorvido, ser dissolvido isso no interior dele, no íntimo dele. Então aquilo acabou sendo aquela lembrança fixada, aquilo que exige ser trabalhado, tá? Então nossa mente ela vai sempre exigir que nós trabalhemos aquilo que nós não trabalhamos, né? Que nós não digerimos bem. A gente sempre vai ser forçado a fazer de novo o que a gente fez mal feito. A verdade é essa, né? A gente sempre vai ser forçado, né? Compelido, né? A fazer de novo o que a gente fez mal feito, né? Então, continuando aqui. Ouvir, José Esteves já reencarnou. Quer dizer, aquele que morreu assassinado, José Esteves já reencarnou. Demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência, que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural, diz o Clarencio, né? Isso aqui é muito importante, né? Porque cada um viverá no universo que cria para si mesmo, né? Nós teremos as nossas obras, os nossos filhos, né? São as nossas obras, os nossos pensamentos. Cada pessoa viverá em torno, quer dizer, terá em torno, gravitando em torno de si as suas próprias criações. Né? E no caso o Leonardo Pires, ele criou esse monstro do crime que ele cometeu, né? A imagem, a culpa, que ele revitalizou isso durante muito tempo, foram décadas e décadas que ele ficou revitalizando essa imagem, essa situação, né? Essa situação agora se impõe sobre ele, exigindo reparação, exigindo reestabelecimento perante si mesmo e perante o outro, né? Não obstante, o José Esteves já reencarnou. O José Esteves não está com a mente fixada nele, hoje, né? Está com alguns problemas que a gente vai ver lá também, né? Mas o José Esteves seguiu adiante, né? E o Leonardo Pires está convivendo com ele mesmo. Isso aqui é uma coisa importante, né? Uma coisa, pessoal, é a gente conviver com a realidade. Outra coisa é a gente conviver com as nossas próprias criações, que não representam a realidade. Nós vamos nos afastando da realidade. O Leonardo Pires, ele passou a se relacionar com o José Esteves da cabeça dele, não com o José Esteves real, que já até reencarnou. Vocês entendem? Você cria a imagem da coisa e não representa a coisa mesma. Tá? Isso a gente faz o tempo todo. Né? A gente cria uma imagem de tal pessoa que muitas vezes não corresponde à pessoa mesma. É uma imagem idealizada, uma imagem uma imagem depreciada de alguém, né? Alguém pode estar convivendo com uma imagem minha que não representa quem eu sou. É uma imagem que a pessoa criou sobre mim. Ela pode estar brigando com essa imagem que ela criou de mim, mas que não representa a minha realidade. Eu falo, não sei com que Alexandre você está convivendo, mas eu sei que não sou eu. Tá? É com algum outro Alexandre que você criou na sua mente. Né? Então isso pode ocorrer, e a gente pode fazer isso também. Né? Nós fazemos com relação aos outros. Com quem que eu estou convivendo? Né? Será que é com o meu marido mesmo? Será que é com a imagem do meu marido, ou da minha esposa, no caso, né? Com quem que eu estou convivendo? Né? Então a gente precisa tomar cuidado para a gente se manter atrelado à realidade. Não começarmos a viver só a nossa realidade, a minha realidade mental, me afastando da realidade de fato.
Quem que vai me dar da realidade de fato? Quem vai me dar da realidade de fato é o outro, é o contato com o outro, é conversar com o outro, é saber do outro, né? E não eu apenas ficar convivendo com a imagem que eu criei do outro, que na verdade é a expressão de mim mesmo, né? Não representa o outro, sou eu mesmo, eu convivendo com eu mesmo, né? Vamos dizer assim. Certo, pessoal? Mas é assim que frequentemente as pessoas vão se alienando, elas vão convivendo com a imagem que elas criaram da vida, que não representa o que é a vida de fato, né? A gente vai convivendo com a imagem de determinada pessoa que não representa a pessoa de fato. É assim que a gente vai se cristalizando, né? Vai se em si mesmando, né? Ficando preso em si mesmo e se afastando a passo da realidade, né? Que está aí para a gente conhecer da realidade, né? Quando a gente julga, quando a gente avalia situações superficialmente, na verdade a gente está fazendo isso. A gente está expressando a gente mesmo, né? Não é? E não a coisa em si. Por isso que Jesus falou, ó, não julgueis para não serem julgados. A mesma medida que usardes para com o outro será usada para com você mesmo. Por quê? Porque é você que está dando o valor da medida, o tamanho da medida ali. Então você está criando uma coisa dentro de você e aquilo vai recair sobre você mesmo. A mesma medida que você julgar outro, você vai julgar você mesmo. Porque é a expressão de você, não tem a ver com o outro, né? Certo? Então vamos lá. Continuando aqui. Então, aí terminando esse capítulo, né? Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Porque aqui, se vocês se lembrarem, pessoal, é aquele momento que a Antonina ela estava no Evangelho com os filhinhos dela, com os 3 filhos dela, né? E o André Luiz e o Hilário estavam ali, percebendo a presença do velhinho, do Leonardo Pires, que estava num cantinho ouvindo o Evangelho e tal. E aí eles fizeram o Evangelho e foram dormir, né? Então é nesse intervalo aí que nós estamos fazendo essa análise, né? E aí ela dormiu e, como acontece com boa parte das pessoas, se desprendeu do corpo e estava ali diante dos espíritos amigos, né? Que estavam na sua casa. Por isso que fala, né? Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil. Qual o veículo? Né? O veículo é o corpo perispiritual. Eles chamam de veículo. O veículo material nosso aqui, o nosso corpo orgânico, é o veículo, é a máquina que nós utilizamos aqui para vivermos a vida material, né? Que nos permite viver na vida material. Nós temos esse veículo carnal, né? Que não nos pertence, precisamos cuidar bem dele. É emprestado, aquela coisa de esse corpo me pertence, não sei o que, é conversa fiada. Isso aqui está emprestado para nós, é uma concessão da misericórdia divina para as minhas necessidades materiais aqui, para que eu possa me regenerar, me redimir, me reaproximar, né? Me reconciliar, aprender. Tá? Então, me dá essa oportunidade, esse corpo aqui. Mas a gente tem um veículo sutil que é o perispírito. Nós somos um ser trino a princípio, né, quando estamos encarnados, que composto de corpo físico, perispírito, que é um corpo energético, né, que as correntes energéticas já estão detectando, as terapias, as filosofias, né, o corpo sutil, né, que já se conhece há muito tempo, né. E aí nós temos o espírito propriamente, nós somos um espírito que pensa, né? Que sente, é o pensamento puro, tá? Então, o revestimento desse pensamento nós chamamos de perispírito, né? E aí esse revestimento de carne, o corpo físico, tá? Somos esse ser trino que a ciência vai estudar ainda
mais a fundo, principalmente nesse elemento intermediário perispírito, que ela precisa entender ainda, a ciência precisa descobrir essa ponte entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, né? Quando a gente vê alguém espiritual, a gente não costuma falar assim que a gente... eu vi um perispírito. A gente fala que viu o espírito, né? Eu vi um espírito passar. Tá certo. Você viu um ser fora do corpo. A gente costuma chamar o ser fora do corpo de espírito, né? Mas a princípio, nós não vemos o espírito, o pensamento puro, o sentimento puro. Nós enxergamos o corpo desse espírito, que nós chamamos de perispírito, né? Mas tudo bem, a gente vai continuar falando que a gente está vendo o espírito e todo mundo vai entender do que se trata, né? Certo? Ok? Muito bem, pessoal, vamos aproveitar essa pausa natural aí que nós tivemos, né? Acho que já temos bastante informações aí. Tem muitas pessoas novas de espiritismo que estudam com a gente, tem muita gente mais esclarecida, né? Mas é um grupo heterogêneo, né? Não é um grupo homogêneo. Então nós não vamos trabalhar com muita informação, não. Nós já temos o suficiente para hoje, né? Nós vamos passar para o passe, então, pessoal. Tá? Nós vamos, quem quiser o passe, coloca aí né? Eu quero, escreve ali embaixo, né? Do vídeo que nós estamos no chatzinho, né? Escreve eu quero o passe. E não, procura colocar uma vez só, tá, pessoal? Coloca uma vez só para não confundir a gente. Coloca uma vez só, eu quero passe. Se tiver mais gente em casa que precisa, para mim e para minha família. Pronto, né? Senão a gente vai ter que aplicar passe em um, em outro. Daqui a pouco é um monte de gente e a gente não dá conta também, tá? A seara é grande e os trabalhadores são poucos, como diz Jesus, né? Então nós vamos pedir para a Maria Inês, né? A Maria Inês e a Maria Inês e a Ivanete para nos ajudar no passe. Eu não sei se a Adriana Piccoli está hoje aí para nos ajudar. Ela pode me dar um okzinho ali no chat. Mas nós vamos fazer uma prece, né? E em seguida nós vamos começar a aplicação dos passes, tá?